Pessoal, como é que vocês estão, meus amores? Beleza? Gente, então hoje, nessa nossa aula de História da Arte, lembrando que as nossas aulas têm sido mais longas por conta dessa questão envolvendo o nosso atraso, tá? Temporal. Então, hoje, nós vamos falar a respeito de dois temas distintos, né? Que é a arte bizantina e a arte islâmica, mas eu me comprometo a fazer aqui um corte, tá? No momento em que eu terminar de falar sobre a arte bizantina, a gente fecha, né? Eu indico esse corte. Se você quiser pausar e tomar banho, e jogar um futebol, e jogar videogame, assistir televisão, ir lá castigar a porcelana lá no banho, o que você quiser, aí você depois pode continuar. Então você marca aí, né, os minutos, né, em que nós paramos, que nós indicamos, você pode continuar. Então vamos fazer essa aula em dois blocos perfeitamente adequados à nossa realidade de véspera de feriado. Eu quero lembrar vocês apenas que, no momento em que vocês estiverem assistindo essa aula, eu vou estar na praia em Ubatuba, que ruim! Bom, mas, continuando, gente, eu vou falar um negócio para vocês. É que eu não estou com o meu outro computador aqui, senão eu ia pôr as fotos que eu tirei. Esse é um dos lugares mais lindos do mundo. Nós estamos falando de Istambul, antiga cidade de Constantinopla, né? Não é capital da Turquia, mas é uma das cidades mais lindas, né? Eu já estive em 11 países e eu vou falar para vocês que, olha, 11 ou 12? E agora eu não sei, tá, pessoal? Mas eu vou falar um negócio para vocês. Isso aqui é de arrebentar a boca do balão. No momento em que eu entrei nessa catedral, esse foi um dos grandes momentos da minha vida. Eu posso afirmar isso para vocês. E aqui, pessoal, já aqui nós vamos falar a respeito de história da arte, né? Em termos de arte, lembrando que o Império Bizantino é o outro nome que se dá ao Império Romano Oriental. Como a gente usa como referência para falar do final da antiguidade, a queda do Império Romano, a gente simplifica, porque os bizantinos se autodenominavam romanos. Os árabes se referiam aos bizantinos por romanos, tá? Então é bom que a gente entenda que o Império Bizantino é o nome que a gente usa de forma didática, porque na realidade se trata do Império Romano Oriental, da continuação do Império Romano, que sobreviveu ainda por 1000 anos, tá, pessoal? E aqui, com certeza, a grande realização, né, justamente no governo do maior de todos os imperadores bizantinos, Justiniano, né? Justiniano, que governou o Império no século VI, tá, pessoal? Ó, primeiro lugar, entendam, esses minaretes, isso aqui são torres que antigamente os muezins, que eram como que homens religiosos, eles subiam aqui e cantavam versos do Corão. É lindo, é lindo. Dá vontade de chorar quando vocês ouvem eles cantando os versos do Corão, chamando os fiéis à oração. Tá? Então eles sempre começam com Allahu Akbar, quer dizer, Allah é grande. Akbar, Allah, grande é Allah. É lindo, é lindo. Você ouve isso na cidade inteira. Istambul tem 2.000 mesquitas. Antigamente, o muezim subia isso aqui. Hoje não precisa mais, vocês estão vendo os alto-falantes. Então, como diz o guia lá, né, diz o nosso guia, depois que inventaram o alto-falante, os muezins estão todos gordos, né, porque não precisam mais subir escada. Mas eu quero lembrar vocês que isso aqui foi construído depois.
tudo isso aqui, esses minaretes, eles são construídos a partir de 1453, quando os turcos otomanos tomam a cidade e transformam a catedral. Antes aqui você tinha uma cruz, agora fica difícil de perceber por causa do ângulo, mas é uma lua crescente, tá? Símbolo do Islã, porque isso aqui foi transformado numa mesquita. O sultão Maomé II, ou Mohammed, né, II, ele ficou tão maravilhado que ele proibiu a demolição da catedral e a transformou em uma mesquita, em um local de oração muçulmano. Tá? Agora, o que é que... Vamos falar aqui de arquitetura, tá, pessoal? Ó, uma cúpula maravilhosa, arredondada, uma semiesfera, uma cúpula em formato semiesférico, que transfere seu peso para duas outras. Olha que coisa genial. Pessoal, o Justiniano queria comemorar o aniversário de não sei o que das quantas. Ele chamou 2 arquitetos e falou: escuta aqui, ô bando de vagabundo, vocês vão construir para mim uma catedral porque eu quero comemorar tal coisa. Tinha tido uma revolta lá no Império Bizantino, chamada Revolta de Nica. O povão havia posto fogo na catedral antiga. O Justiniano falou: eu vou construir a maior igreja do universo. Eu vou construir uma igreja tão linda, tão maravilhosa, que quem entrar aqui dentro vai chorar. E chora mesmo, viu? PQP. E chora mesmo, tá? Meninos, então ele falou: eu quero isso aqui construído em 4 anos. Os caras falaram assim: Justiniano, queria ver, sei lá, né? Vai para o Brasil. As obras da Copa do Mundo lá no Brasil não terminaram até hoje. Bom, não sei que o trem-bala da Dilma tenha sido... a não ser que o trem-bala da Dilma tenha sido inaugurado hoje cedo, né? Porque realmente eu estou sabendo disso, não. Mas aqui ele exigiu 4 anos. E os caras sabiam que 4 anos não era tempo. 4 anos não dava tempo. Por quê? Porque eles precisavam de um vão livre interno imenso. E a técnica que eles vão usar é basicamente a técnica do arco romano transferida para a ideia de cúpula, como o Panteão em Roma, que nós vimos lá na última aula. Então, a base é mais grossa e ele vai afinando aqui. Aqui é fininho. Gente, o concreto aqui do ponto alto da cúpula, isso para gerar um vão livre imenso. Tá? Eles queriam um vão livre imenso para que você pudesse lotar isso com milhares de pessoas e essas pessoas pudessem assistir às missas tranquilamente. Então, a ideia era um vão livre imenso. Então, o que eles fizeram? Eles constroem um arco, cujo peso se distribui, vocês estão vendo aqui, do outro lado tem outro. Deixa eu ver se... não. Aqui, ó. Não, eu peguei outra imagem, mas fiz o favor de pegar do mesmo ângulo, né? Muito inteligentão o professor de vocês. Então, ó, ele constrói você tem um arco, você tem uma cúpula que se sobrepõe a 2 meias cúpulas, porque o segredo do arco é transferir o peso para as extremidades. Então, o peso ele é jogado aqui. Aqui vocês notem que tem um arco para segurar, um arco que reforça a parede para segurar o peso da estrutura. Aqui, para ganhar espaço, eles ao invés do arco, eles construem... Vocês estão vendo esse arco aqui? Isso aqui é para sustentar peso. Eles vão construir uma meia cúpula que dá continuidade. E aí você vai ter mais meias cúpulas aqui que não vão aparecendo, mas aqui, tá vendo? E que vão levando o peso até o chão. Entenderam a sacada dos caras? É distribuir o peso da primeira cúpula para semicúpulas inferiores e por assim diante até chegar no chão. Então, dessa maneira, ela tem, na prática, pessoal, ela vai ter o quê? Um formato, notem, um formato piramidal, tá? Esse formato piramidal para distribuir o peso para as laterais e assim sucessivamente. E você vai ter uma construção que é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Aí eu vou contar para vocês um segredo. A gente não acha muito isso, tá, pessoal? Olha, 20 anos após a construção da catedral, a catedral
para ela ficar pronta em 4 anos, os caras tiveram que desrespeitar todas as regras básicas essenciais. Então, vocês estão vendo, tem até aqui, né? Todas as regras básicas essenciais foram desrespeitadas. As básicas de segurança. A cúpula da Catedral de Santa Sofia, ela foi construída de forma temerária, desrespeitando normas técnicas essenciais, porque os caras ou entregavam ela em 4 anos ou estavam fodidos. Então, o que aconteceu? O cimento, que é a invenção romana, lembram disso, né? E o concreto aqui no topo é feito com pedra pomes. Pedra pome, aquela pedrinha que parece um chocolate soufflé. O Gordo só fala de comida, né? Vou passar minha imagenzinha para cá, porque aí eu fico olhando para vocês. Tá, pessoal? Então, a ideia é justamente essa. Tá? Aqui você tem pedra pomes, que é para dar o máximo possível de leveza. Eu quero lembrar vocês que a pedra pomes, ela flutua na água. Pode fazer, se você raspa seu calcanhar, se você tira aquele calcanhar rachado, se você tira o seu calcanhar com aquela pedra, é pedra vulcânica, né? Você pode testar aí na sua casa, ela flutua na água, de tão leve que ela é. Então, aqui em cima, no Panteão, lá em Roma, aqui em cima é oco, aqui em cima é furado, é perfurado. Porque eles não tinham como... Aqui, como eles tinham disponibilidade de outros materiais, eles usaram pedra vulcânica, tá? Para poder fechar a cúpula. Passados 10, 15 anos, então tá, a catedral ficou pronta. Beleza, tá. Passou não sei quantos anos, terremoto, a cúpula caiu. Tá? Notem que, apesar de todas as falhas de projeto, que os engenheiros, os arquitetos sabiam que estavam cometendo, mas eles tinham que entregar, não é a ciclovia Tim Maia, tá, pessoal? Esses caras, eles tiveram que fazer um negócio correndo. Ó, aqui não teve desvio, não. Então, eles terminaram e ela só caiu porque teve um puta terremoto, porque essa é uma região de terremotos. Aí, o sucessor de Justiniano, eu não sei dizer para vocês se era o sucessor imediato ou próximo, virou, trouxe outros arquitetos e falou, caiu a merda ali. E agora? Eu quero uma cúpula que seja resistente a terremoto. Os caras falaram, a gente faz, mas tem que ter tempo do cimento curtir. Então, a nova cúpula, que é essa que vocês estão vendo aqui, ela levou 20 anos para ficar pronta, porque eles foram construindo em fase. E aqui que está o segredo. Eles enganaram o imperador. Vocês estão vendo que isso aqui é um anel que, na verdade, não faz parte da cúpula. Tá? É um anel de reforço estrutural que, notem, não está no ângulo da cúpula. Eles até fizeram umas firulinhas aqui para parecer que isso está seguindo o ângulo da cúpula, mas na verdade não, isso aqui é reto, está aqui 90 graus, tá? Estão vendo aqui, safadinhos? Então, na verdade, essa é uma parte falsa, isso não é parte a cúpula, então, na verdade, é menor. Originalmente, a cúpula era isso aqui, né? Originalmente, segurança zero. A cúpula moderna que eu quero dizer, gente, é 20, 30 anos depois da cúpula original. Essa cúpula, que é mais nova, portanto, do que a catedral como um todo, mais nova, 20, 30 anos, essa cúpula, ela, portanto, tem uma parte que é falsa. Não é a cúpula é menor do que ela parece, mas ela está aí há 1.500 anos. 1.500 anos. Tá, pessoal? Numa região que tem terremoto para burro, mas os caras eram bons no que faziam. Então isso aqui é lindo, gente, é lindo. Os muçulmanos ficaram tão impressionados com a Catedral de Santa Sofia que essa catedral passou a ser a referência para a construção de mesquitas. Tá? Então os sultões turcos, querendo embelezar a capital do seu império, Constantinopla, eles vão e constroem o quê? Olha que coisa maravilhosa. A Catedral Sultanahmet. Sultanahmet. O pessoal costuma chamar isso, catedral não, né? Costuma chamar isso de Mesquita Azul.
tá? Deixa eu tirar minha cara daqui. A magnífica mesquita azul, que é, na verdade, aqui dá para vocês verem melhor as semicúpulas. Vocês estão vendo o tanto que os caras eram bons? Porque isso aqui, na verdade, é uma reprodução. Tá vendo? Até aqui você tem o anel de sustentação de segurança. Tá? Aqui dá para ver perfeitamente tá vendo? Aqui a meia-lua, né? A lua crescente, símbolo do Islã. Aqui, maravilhoso, estreito de Bósforo, né? Pessoal, meu Deus do céu. E aqui vocês podem ver perfeitamente a cúpula e as semicúpulas. Aqui é o fundo da catedral. Da catedral, é o fundo da Mesquita Azul, tá, pessoal? Então, ou Sultanahmet. Aqui dá para vocês verem como eles trabalharam o sistema de semicúpulas para sustentar o teto. Então, eu repito, notem essa formação em pirâmide que serve para jogar o peso para as laterais. Gente, quanto mais importante é uma mesquita, mais minaretes ela tem. Então, quando tomaram a Catedral de Santa Sofia, construíram 4 minaretes. Tá? 4 minaretes. Significa que era uma mesquita de muita importância. A mesquita mais importante é a mesquita de Meca, que tinha 6 minaretes. O sultão mandou construir uma mesquita gigante e mandou meter 6 minaretes para mostrar que ele que mandou construir, para falar, eu sou bom mesmo, hein? E aí os caras lá em Meca protestaram. Então, para não ter que derrubar um dos minaretes da mesquita que ele mandou construir, da sua filha querida, ele mandou construir um 7º minarete na mesquita de Meca. Então, a mesquita de Meca tem 7 minaretes. Essa aqui, Mesquita Azul, tem 6, e todas as outras mesquitas têm menos, tem apenas. Assim, gente, para você construir uma mesquita, se você quiser construir uma mesquita no fundo do seu quintal, você pode construir. E aí é um minarete só. Tá? Para ter 2 minaretes, você tem que ter aprovação de uma autoridade acima. Tipo assim, o padre tem que pedir autorização para o bispo, né? No caso islâmico. Então, para construir uma mesquita com mais do que um minarete, você tem que ter aprovação de autoridades islâmicas específicas. Aí não pode. Essa aqui, 6 minaretes, maravilhoso. Gente, um cheiro de chulé. Você tem que entrar sem um sapato. Tá? Porque não pode entrar em mesquita com o sapato. Então, tem lugar lá para você lavar o rosto, lugar para você lavar os pés, lugar para você lavar as mãos. Né? O Maomé falava, não entre na casa do Senhor sujo, você tem que se apresentar diante de Deus limpo. Por isso que o Maomé gostava tanto de gato. Né? Istambul é a cidade dos gatos. Né? Tem até um maravilhoso documentário chamado Kedi, os gatos de Istambul, maravilhoso. Para quem gosta de gato, igual eu, tá, pessoal? Então, um chulé desgraçado, mas é muito bonita. Muito bonita. Tá? Agora, então, no lado externo, o que é que caracteriza a mesquita de Santa Sofia? As cúpulas arredondadas em formato de abóbodas, que vão acabar se transformando, que é algo tipicamente bizantino, mas que vai acabar tendo profunda influência na arquitetura islâmica. Desculpa, gente. E na parte interna? Na parte interna, essa é a nave central. Essa é a parte interna daquela cúpula que vocês viram lá do lado de fora. Aqui as janelinhas, estão vendo? Ó, aqui aquelas janelinhas. E aqui dá para vocês perceberem a semicúpula, tem uma outra aqui, onde está o fotógrafo, tá? Tem outra aqui, e aqui os arcos, né? Arcos, e aqui semicúpulas, para sustentar o peso da pichona aqui. E na parte central, olha aqui era o local onde o mulá, o homem santo, o mulá, ele reza aqui, isso aqui é para o lado de Meca, tá? Isso aqui fica para o lado de Meca. Então, ele virava para cá e o povão tudo aqui assistindo a oração. No tempo do Império Bizantino, pessoal, mandaram trazer materiais, pedras, granito, mármore, de todas as regiões do Império para dar à igreja o melhor acabamento possível. Então, uma coisa que nos chama muito a atenção é
são as colunas que ajudam a sustentar o peso da nave central. Essa foto é recente. Quando eu estive lá, eles estavam reformando umas partes. Tá? Então, o que é que você observa aqui? Né? Colunas magníficas, colunas de material excepcionalmente precioso, pedras caríticas, granito negro, mármore rosa. Isso aqui é um acabamento maravilhoso. Então, colunas na parte interna, um monstruoso vão livre. Você vê gatos andando aqui dentro. Maomé gosta de gatos. Aqui a foto ficou deformada. Eu queria postar as minhas fotos, mas meu outro computador não está aqui. E aqui, olha, isso é um anjo. O acabamento na forma de mosaicos. Você tem uma igreja muito preservada chamada Bom Jesus de Chora. Maravilhosa. Aqui os anjos. Eu tinha uma camiseta com esses anjos. Tá? Já falou, não está parecendo anjo, mas é porque é um anjo bizantino, as asas do anjo, aqui a cabeça. A minha empregada acabou com a minha camisa com que boa, tá? Mas eu tinha uma camiseta reproduzindo esses anjos. Gente, vocês têm que lembrar que quando. Então, decoração interna, mosaicos. Os bizantinos, eles eram os gênios do mosaico. Eles produziam mosaicos absurdamente lindos, usando uma técnica. Gente, isso é entrada da Catedral de Santa Sofia. Nossa Senhora segurando Cristo, e aqui o imperador Constantino, olha o nome do cara aqui, Ontantinok. Parece que a primeira letra fica aqui embaixo, né? Constantino, imperador Constantino, entregando a Jesus a cidade de Constantinopla. E aqui o imperador Justiniano entregando a Cristo a catedral. Tá, pessoal? Então tá aqui, maravilhoso, mosaico. Gente, quando a gente fala que o mosaico é feito de pedacinhos de azulejo, é uma ofensa. Os bizantinos, eles fundiam esses dourados que vocês estão vendo aqui. Isso é vidro que foi derretido e aonde se misturou ouro. Então, esse dourado é feito a partir de vidro mais ouro, tá? E o que havia de melhor. Então, você vai ter aqui, notem, as pedrinhas, elas são como os pixels de uma imagem digital. Pega uma imagem digital, amplia ela em excesso, você começa a ver os grãozinhos que formam a imagem, né, pessoal? O mosaico é isso. Quando você se aproxima do mosaico, você vê os grãos, mas se você se afasta do mosaico, aí você não vê, né, pessoal? Então, uma imagem que é feita para você tirar o zoom, né? Quanto menor o zoom, menor a distorção. Opa, estou aumentando. Pronto. Aqui a imagem. Notem um detalhe. Como os imperadores eram considerados representantes de Deus na face da Terra, eles apareciam com auréolas. Essa auréola tem uma diferença de cor em relação à auréola. Aqui não dá para a gente ver, tá? Mas aqui dá. Entenderam? Olha, as cores das auréolas dos imperadores e da imperatriz, a cor da auréola de Nossa Senhora e aqui a auréola de Cristo. Cristo com aquele formato de mão, aquele formato com a mão direita, aqui os dedinhos Cristo Pantocrator. Panto, tudo. Crator, criador. Cristo, criador de todas as coisas. Aí a auréola tem uma cruz. Então, toda vez que aparece um santo, é dessa cor aqui, mais puxado para o marrom. Pessoas, imperadores azuis, aqui no caso da imperatriz verde, e aqui o Pantocrator sempre com essa cruz saindo de dentro da auréola dourada. Isso também era chamado de ícone, né, pessoal? Imagem sagrada.
Então, a Catedral de Santa Sofia e a Igreja do Bom Jesus de Chora estão abarrotadas dessas coisas maravilhosas, maravilhosas. Olha aqui o grau de detalhe. Prestem atenção nisso que eu vou mostrar para vocês. Ô, Cacilda, olha aqui. Vocês estão vendo, eu esqueci o nome desse imperador, mas essa, vocês estão notando que ela é loura, e olha, vocês estão vendo esses risquinhos aqui no rosto dela? Porque ela era rosinha, ela era húngara. Essa imperatriz bizantina, ela era húngara. Então, por aí vocês veem o cabelo louro e aqui os risquinhos, indicando que ela era corzinha de rosa, ela era rosadinha, porque ela era húngara, ela era europeia, ela tinha um pézão lá na Europa mesmo, então ela era branquinha. Ao contrário do imperador, notem a barba negra do imperador. Ela não, ela tem esses risquinhos. Ah, pessoal, eu não lembro, mas eles estão trazendo aqui presentes ao Cristo recém-nascido. Tá? Isso aqui deve ser ouro, isso aqui deve ser, não sei o que, isso aqui deve ser um diploma de honoris causa. Tá, pessoal? Brincadeiras à parte. Olha isso aqui, gente. Isso tá tudo. Ó, já foi até estragado. Então, deixa eu explicar. Aqui, eu tenho uma foto ao lado. Eu tenho uma foto minha ao lado de Cristo Pantocrator. Cristo, Criador de todas as coisas, né? Pai do universo, tá, pessoal? Olha que coisa maluca a construção dos mosaicos através de um conjunto de pedrinhas que vão lentamente variando de cor para dar matiz. Imagina o trampo que isso não deu para fazer, tá, pessoal? Lembrem-se apenas que quando a catedral foi transformada em uma mesquita, você não pode ter imagem humana dentro da mesquita. Então, rebocaram tudo. Olha o grau de detalhe aqui atrás, olha, formando círculos. Gente, isso é maravilhoso, isso não tem cabimento. Tá? Então, quando a igreja deixou de ser uma igreja para ser transformada em uma mesquita, o que tinha aí foi coberto de reboco. Tá? Foi coberto de reboco e a partir de 1935, quando a igreja deixou de ser uma mesquita, quando deixou de ser uma mesquita, passou a ser um museu, os arqueólogos trabalharam removendo o reboco. Então, hoje nós temos acesso. Isso aqui ficou recoberto de barro, recoberto de reboco, de argila, de gesso, sei lá, durante 1.500 anos, durante 1.400 anos. Por isso que você tem esses danos, tá, pessoal? Por isso que você tem esses machucadinhos. Felizmente, a partir de 1935, isso pôde ser removido e esses mosaicos voltaram a estar expostos. Mas você tem essas placas com trechos do Alcorão, né? Aqui em cima, isso aqui é típico islâmico, é um arabesco, né? Isso aqui são frases do Alcorão em formato geométrico, produzindo uma forma de arte tipicamente islâmica, né? O arabesco. Tá, pessoal? Gente, ó, última curiosidade sobre a arte islâmica, a arte bizantina é sempre uma arte sacra, né? É sempre uma arte sacra, é sempre uma arte voltada para a decoração de grandes construções, como palácios e catedrais. Então, os imperadores serão sempre destacados como figuras importantes. Mas uma curiosidade aqui, nos idos do século X, nos idos do século X, um imperador chamado Leão III estava furioso com o fato da igreja não pagar tributos sobre suas imensas rendas. Então, o que o Leão XIII é chamado de Leão XIII o iconoclasta? Ele alegou que era uma heresia a adoração de imagens. As imagens, as estatuazinhas eram fabricadas nos mosteiros. E esses mosteiros usavam grande quantidade de mão de obra e essa mão de obra não era usada no exército, não era usada na construção civil, era usada pelos mosteiros que, por sua vez, não pagavam tributos. Então, o imperador bizantino Leão III proibiu a construção de estátuas, não podia mais fazer. Então, por isso ele é chamado de destruidor de imagens, destruidor de ícones. Iconoclasta,
destruidor de ídolos, tá, pessoal? Aí tem a expressão que é para adorador de ídolos, né? Mas ele é Leão III, o iconoclasta, o destruído. Então você não tem a escultura, porque foi tudo destruído lá nos idos do ano 1000. Tá certo, pessoal? Tá bom, meus amores? Gente, então, ó, encerramos aqui a parte referente à arte bizantina. Eu vou beber uma aguinha lá, vou dar um pause e já voltamos com a arte islâmica. Bom, continuando então, né, pessoal? Tá aí, aqui, como agora falaremos de arte islâmica, né? Eis aqui o conjunto que forma a grande mesquita de Meca. Vejam que o negócio é grande mesmo, é grande com força, tá, pessoal? Aqui no centro, a Caaba, um conjunto arquitetônico magnífico. Não tenho vontade de conhecer a Arábia Saudita, não concordo com a maneira como tratam ali nessas regiões. Pode ter a cultura que for, respeite sua cultura, só não maltrate os outros. Não maltrate nem gente, nem bicho. Então eu não tenho a mínima vontade de conhecer. Tenho até vontade de conhecer, mas quando eles continuarem assassinando gays e mulheres, eu tô fora, tá, pessoal? Então, quando continuarem apedrejando mulheres por acusação de adultério e gay, porque é gay, eu tô fora. Bom, mas posturas à parte, notem aqui a grande construção. Não é uma construção, é uma construção recente na realidade, né, pessoal? Isso que vocês estão vendo aqui, esse formigueiro humano, essa loucura que vocês estão vendo aqui, é o Hajj, né? É o período da visitação, é o período da peregrinação aqui no centro, a Caaba, e como eu falei para vocês, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 minaretes que compõem aí a mesquita, grande mesquita de Meca, a mais sagrada de todas as mesquitas do mundo islâmico, né? Sendo as 3 cidades mais importantes, segundo a tradição islâmica, Meca, a Medina, Medina e Jerusalém, aonde o profeta Maomé teria subido aos céus, onde a alma do profeta Maomé viajou antes de subir aos céus. Então está aí a mais importante de todas as mesquitas. A mesquita de Meca é um conjunto arquitetônico gigantesco. No mês de Ramadã, que é o principal período de peregrinação, isso aqui, gente, todo ano morre uma galera, porque é muita gente reunida. De vez em quando, uma dessas passarelas desaba, morre 1000, morre 1500. É uma loucura isso aqui, tá, pessoal? Agora, o que caracteriza a arte islâmica, pessoal? É uma arte profundamente teocêntrica, é uma arte muito atrelada à questão envolvendo o Alcorão, né? Você tem ali regras muito rígidas para a produção artística e um ponto fundamental que será o determinante da produção artística islâmica, da produção artística dos países islâmicos, que é a proibição da reprodução de figuras humanas. Como é uma arte sacra, como é uma arte que envolve basicamente religião, tá? Então, como é uma arte fortemente influenciada pela religião, o fato de você não poder usar a figura humana cerceia a liberdade do artista, né? Então, olha aqui, por exemplo, esse tipo de acabamento, isso aqui é acabamento de parede, tá? Essa é a decoração aceitável. Isso são os famosos arabescos. Isso aqui porque o Alcorão tem que ser escrito em árabe, então isso normalmente são trechos do Alcorão que acabam sendo utilizados como forma de decoração de paredes internas para que você se cerque
da palavra de Deus, se cerque da palavra de Alá, que é Deus em árabe. Tá? Outro exemplo de acabamento em forma de arabesco, aonde você tem as letras, né, trechos do Alcorão sendo utilizados. Oh, pessoal, desculpe, quando eu falei para vocês a respeito do desrespeito à mulher e aos homossexuais, isso aí é Arábia Saudita e Irã, tá? Egito, Turquia, que são lugares maravilhosos. A Turquia, meu Deus do céu, é um país que recebe os turistas de braços e de coração aberto, tá, pessoal? Muitas moças europeias, muita menina de mini saia, bebida alcoólica sendo vendida em todos os lugares. Então, sim, é um país muçulmano absolutamente maravilhoso. O Egito um pouquinho mais tradicional, mas mesmo assim, gente, tem turista lá de sobra e ninguém olha, e não tem problema nenhum. Vá lá e siga seu caminho e curta sua viagem. Tá, pessoal? Agora, Irã e Arábia Saudita. Bom, tá aí, gente, o arabesco, né? Que é essa forma tradicional de decoração. Mas você tem também o arabesco. Tinha uma conhecida que ela falava que, mas arabesco não é um negócio que é uma forma de tatuagem. Olha, pessoal, aí de tatuagem eu não entendo. Eu sei que na medida em que eles não podem reproduzir figuras humanas, toda a produção artística não vão ficar pintando árvore, não vão ficar pintando montanha. Então eles acabaram desenvolvendo, até porque a civilização árabe lá no período medieval era muito evoluída no campo da matemática, eles vão trabalhar muito com figuras geométricas muito perfeitas. Parece uma mandala, né, pessoal? Aqui parece, é o teto, viu, pessoal? É o teto provavelmente de uma mesquita, mas olha que coisa linda, tudo composto no formato de mosaico, em forma de mosaico. Olha aqui os azulejos quebrados e conectados entre si. Isso aqui é maravilhoso. Isso são os clássicos arabescos. Aqui não são frases do Alcorão, mas sim figuras geométricas. Olha o grau de beleza, complexidade e o trampo que isso não deu para fazer, tá? Outros aspectos. Sim, aqui talvez um dos templos islâmicos mais conhecidos, né? O Taj Mahal. O Taj Mahal, que é um templo construído lá na Índia, na região ali da Índia, que esteve sob domínio islâmico, tá? Então, isso na realidade, originalmente uma mesquita. E aqui os minaretes, ó, uma mesquita de 4 minaretes, tá? Quantos minaretes lá em Hagia Sofia? 4 minaretes. É uma mesquita importante, uma mesquita muito importante. Eu não sei, vamos ver aqui se eu arrumo uma imagem maior do que essa. Taj Mahal. Taj Mahal. Viu? Taj Mahal, imagens, e vamos selecionar aqui, ó, grandes, né? Nós queremos o quê? Imagem butela, imagem grande. Deixa eu tirar minha cara daqui, caçamba. Olha, vamos ver aqui. Vamos tentar abrir essa. Não está tão grande quanto eu quero. Essa está grande. Olha que coisa linda. Olha aqui, pessoal, dá para perceber a decoração em arabesco, tá, pessoal? Então, ó, o formato geométrico da decoração, algo tipicamente ligado, conectado à arte islâmica, tá? Você não vai ter figura humana aqui, porque isso é proibido, tá, pessoal? Ele até não é muito grande, se a gente comparar com outras mesquitas que a gente viu aí, ele é até menor, né, pessoal? Mas é maravilhoso, seja como for, é maravilhoso aí o acabamento aqui, né? Isso aqui eu não tô conseguindo ver, mas é bem provável que isso aqui seja escrita, isso aqui sejam arabescos na forma de trechos do Alcorão, tá, pessoal? Então, maravilhoso. Olha, pessoal, já me falaram que é um pouco decepcionante, porque muita gente, diz que a quantidade de gente
que tem aqui é uma coisa tenebrosa e que, dependendo da época do ano, a quantidade de poluição é assustadora, tá, pessoal? Então, infelizmente, como disseram já uma vez, aqui, ó a lua crescente simbolizando a característica religiosa da construção. Isso deve ter sido transformado, deve ter deixado de ter função religiosa para ser aberto à visitação pública. Falam também que tem época que do ano, gente, que é tanta poluição que chega a ser assustador, tá, pessoal? Então é isso aí, o grande Taj Mahal, ou talvez uma das mesquitas mais conhecidas da história. E aqui, gente, olha só o acabamento interno dessas colunas. Olha que coisa maravilhosa esses arabescos, esses trechos do Alcorão decorando aqui partes dessa construção. Eu não sei que construção é essa. Olha que trechos do Alcorão para tudo que é lado. E o detalhe esculpido. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Não, bonito demais. Outra coisa que é importante, pessoal, essa daqui eu peguei muito pequena, me perdoe, mas é uma construção, isso aqui é na Espanha, na região de Granada, na Espanha, isso que provavelmente devia ser uma mesquita, tá? Que foi preservado na época da Reconquista, né? Então, você tem muita arte de origem islâmica no sul da Espanha. Felizmente, isso aqui foi preservado, né, pessoal? Aqui você tem um certo sincretismo cultural. Olha aqui, colunas de tradição coríntia, né? Colunas de tradição grega, tá? Mas é interessante aí, você encontra muita arte islâmica, muita arquitetura islâmica na Península Ibérica. Quanto à produção, gente, ó, na literatura, eles têm uma literatura, como é que chama? Eles têm a famosa obra As Mil e Uma Noites, né? Então, eles têm uma literatura sensual, até eu não sei como é que isso passou batido, né? Mas você tem aí toda uma tradição, inclusive literária, né? Eles foram muito evoluídos lá no final, na Idade Média, matemática, química, os caras eram geniais, tiveram um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande. Agora, não podemos esquecer que o islamismo chegou na Índia, chegou ali no sul da China. Então, olha só que interessante, você tem aqui imagens tipicamente indianas. Então, como lá? Então, olha o profeta Maomé, cavalgando, olha aqui aqueles piercing no nariz, que é tão comum na Índia, né? O profeta Maomé cavalgando, provavelmente com o Corão na mão, mas é muito raro. Aqui os anjos, figuras tipicamente indianas, né? Anjos indianos acompanhando aqui. Será que eu não sei se isso aqui vai ser Deus, né? Aqui as palavras do Alcorão sempre tem que ser em árabe, tá? E aqui o anjo acompanhando o profeta iluminado, né? Então, na medida em que o islamismo se expandiu, as regras são muito rígidas, mas houve um sincretismo com questões regionais, tá, pessoal? Então, é muito raro encontrar figura de Maomé, imagens de Maomé, tá, pessoal? Aqui porque provavelmente da comunidade, provavelmente não, certeza que isso aqui é da comunidade islâmica na Índia, na Idade Média. Aqui um bom exemplo, tá, pessoal? Aqui essa produção deve ter provavelmente uma base turca, tá? Isso aqui deve ser de origem turca ou persa, tá? Então, olha os adversários de Maomé caindo no chão. Aqui o profeta é representado, isso não é incomum. O profeta é representado, como eles não podiam desenhar o rosto do profeta, ele é identificado por estar envolto em chamas. Ah, então, não é o membro do Quarteto Fantástico lá, o Tocha Humana, mas parece, tá? Então, Maomé aparece nas raras obras em que Maomé, notem a ausência completa da ideia de profundidade de campo, né? Tá todo mundo do mesmo tamanho, quem está perto, quem está longe. Agora eu fico imaginando por que será que esse aqui está de joelhos, essas imagens elas foram danificadas propositalmente, né, meninos? Isso aqui devia ser alguma coisa que ofende a tradição islâmica, mas aqui Maomé aparecendo sem o rosto e
a sua santidade aparecendo na forma de chamas. Aqui também temos uma imagem tradicional iraniana, com esse cavalo com rabo de pavão, tá? Um cavalo alado com rosto humano, rabo de pavão, e o Maomé aparecendo com o rosto coberto, tá, pessoal? Então, uma arte sacra, onde não se permite a produção da figura humana. O acabamento foi a arquitetura muito influenciada pela tradição bizantina, e quando o acabamento interno na forma de arabescos, sejam figuras geométricas ou trechos do Alcorão com letras bem estilizadas. E quando você tem figura humana, bateu o olho, a cara não está aparecendo, você está vendo que isso aqui é um fogo, não é? Tá vendo que é um foguinho isso aqui, tipo um fósforo. Então apareceu a figura com o rosto coberto e a cabeça envolta em chamas, pode saber que é uma representação de Maomé, oriunda ou da Pérsia ou da Índia, porque lá na Arábia mesmo não fazia de jeito nenhum. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula deve ter ficado enorme, mas está dividida em 2 blocos. E eu amo vocês. Um beijo e um bom feriado a todos, pessoal. Tchau, tchau.